Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo a mais uma edição aqui do Filhos do Todo. Vamos entrar em conexão então com aquilo que a tua mente, o teu espírito e a matéria podem fazer para que você possa evoluir. Como a tua mente é a sua poderosa aliada, principalmente para que todo o resto possa entrar dentro de um progresso. Tudo isso aqui a gente vai bater um papo hoje interessante. Lembre de deixar teu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, né? Põe seus comentários positivos aqui, porque é super importante isso, tá? A gente ter essa conversa aqui e também ter essa interação. Muitas vezes a pessoa assiste e não é inscrito aqui no canal, né? Então, faz isso aqui, porque assim a predisposição de você receber mais conteúdos é muito maior. Existe uma separação entre a mente, o espírito e a matéria, na tua opinião? Ou está tudo caminhando junto? Nós estamos aqui num momento onde existe uma evolução integral, né? Uma integração. E isso não dá para a gente fugir do contexto material. Agora, se a gente for pensar que tudo se cria numa mente humana e todos os aspectos que a gente tem material, as evoluções materiais que nós tivemos aqui, partiram da mente de alguém, alguém teve que ter uma ideia para construir essa câmera que eu estou agora falando, esse microfone que eu estou aqui também falando. Então a mente pode ter uma integração interessante, né, com a questão espiritual, trazendo inspiração, comunicação e trazendo as outras vibrações necessárias para que concretizemos projetos no plano material. Então, às vezes, uma pessoa tem uma visão mais materialista, tem uma visão mais holística, ou então científica da coisa, e ela pode ter caminhos diferentes. E às vezes a pessoa pode ter essas visões acopladas na realidade, onde ela pode ter uma estrada de múltiplos caminhos. Então é muito legal você ter um preparo. Quando você tem esse tipo de preparo, as coisas fluem. Por exemplo, quando você é criança e seus pais eles se preocupam em colocar você, por exemplo, numa arte marcial. Você faz uma arte marcial desde o começo da sua vida. Quando você chegar na adolescência, aquilo já está natural para você. Você faz natação, por exemplo. Virou algo natural. E isso não precisa ser só na fase da infância. Hoje, independente da idade que você tem, se você colocar na sua mente que você vai iniciar algo, no começo vai parecer difícil, até você se acostumar. Depois que passa 6 meses, você entra num padrão de se acostumar, né, com o fluxo de uma coisa. Quando você vai dirigir a primeira vez, é um desespero, não é? A sua mente não está condicionada a ligar o carro, colocar a marcha, pisar num pedal, pisar no outro pedal, puxar freio de mão, prestar atenção, colocar a seta. Não está condicionada. Depois de um tempo, você não pensa mais para fazer isso. A sua mente já está bem trabalhada em relação ao restante. É super importante termos um treinamento mental para que a gente tenha integração com o espiritual e com o material, né? Existem vários conceitos, várias linhas de estudo que falam sobre o papel da mente, né? Do foco, das crenças que nós temos e a criação da realidade. Existem exemplos que você mesmo pode dar hoje. Existiu algum momento da sua vida que você mentalizou algo com um sentimento e que visualizou que aquilo fosse chegar até você e teve assim total foco naquilo e depois de um tempo você desapegou, nem pensava mais. E aí você condicionou uma realidade que daqui a pouco você estava inserido já. Fala, nossa, há anos atrás eu pensei sobre isso e tive uma emanação em relação a uma situação. Agora é minha realidade. Você soltou, abstraiu daquilo, mas você condicionou a sua mente de uma forma legal que proporcionou que você tivesse algumas condutas. Então, o que acontece? A matéria, o corpo, a natureza,
a experiência terrena e as vibrações. Quando a gente fala sobre lei da atração, muitas pessoas acreditam que isso possa ser algo puramente comercial, balela ou só o segredo, né? Aquele livro O Segredo. Só que isso é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Já os antigos utilizavam isso de uma forma plena, não tinha televisão, não tinha como difundir isso. Então, era necessário que fosse feito em fechado, não era aberto. Existem diversas tradições que fazem referência a isso. O corpo como templo, a mente renovada, o espírito vivificado, o que, que é? É você ter uma continuidade num aspecto. Por que, que eu estou falando isso? Porque o condicionamento da sua mente hoje pode estar atrelado em algo que daqui 5 anos vai ser a sua realidade, porque você deu o primeiro passo. A gente vê o livro O Segredo, às vezes tem umas brechas ali, né? Que não são colocadas dentro de um contexto. Tem um aspecto elemental ali, magístico, vibracional, mas também a gente tem que pensar o seguinte: você vibra numa situação. Você colocou um terceiro nessa jogada, na sua tela mental, você já está tendo problema. Por quê? Porque aquela pessoa tem o livre-arbítrio dela. Ela precisa seguir o caminho dela. Ela precisa desenhar a situação dela. Você não pode interferir numa realidade. Agora, quando você visualiza uma situação na sua realidade, com as melhores energias possíveis envolvidas, você consecutivamente pode atrair pessoas que também estão nessa vibração. Aí você está cocriando uma realidade que outra pessoa também está cocriando e sintonizou. Parcerias são formadas assim, casamentos se estabelecem assim, de uma forma natural. Quando você tem um processo obsessivo em relação a uma pessoa e fica mentalizando essa pessoa fazendo alguma coisa, você está vibrando negativamente, está jogando uma magia trevosa numa pessoa, através da sua mente. A sua mente é magística. E isso faz mal primeiro para você, antes de fazer mal para o outro. Tudo aquilo que você fizer antes será repercutido no seu campo, na sua história espiritual, e vai ter uma reação. Da mesma forma que teve a reação positiva da sua realidade sendo cocriada com algo que você mentalizou, jogou no piloto automático e teve como aquilo certo e continuou fazendo as suas atividades e aquilo cocriou, da mesma forma as outras questões vão também estar vinculadas a isso. Então a mente, ela pode ser a fonte do seu sofrimento ou ela pode ser a fonte da sua libertação, da sua iluminação, do seu progresso. Essa é uma grande chave que pode ser aplicada. Tudo está na nossa mente. Porque existem pessoas que têm uma resistência maior à dor, ou então uma concentração maior. Talvez você ache que elas são super-humanos ou diferentes de você. Não. Existe alguma coisa que se chama persistência, determinação. Nas artes marciais, ela é assim. Eu já tenho minha vida, né, dentro do seio da arte marcial. Já fiz várias artes marciais, tenho muita vivência nisso. E quando você começa, você pensa que você não se adaptará. Aquilo tudo é muito difícil. Passou 2 anos, você vai fazer aquilo com tranquilidade. É um caminho, é uma escada. A escada de Jacó, num conceito iniciático, ela tem o aprendiz, ela tem o adepto, que vai começar ali uma trajetória. Você não vai ser um mestre ao entrar numa jornada iniciática. Você não vai ser um faixa preta no primeiro dia de treino. Mas você vai ser um faixa preta se você tiver o primeiro dia de treino. Você pode se tornar uma pessoa, eu estou dizendo mestre, não no quesito de se sentir melhor ou pior, mestre dentro de linguagens iniciáticas. Se você for um iniciado, se você for um aprendiz, né? Você tem que ser mestre da sua própria realidade, lapidar a sua pedra bruta. A pedra bruta é o nosso interior. A lapidação faz com que tenhamos mais humildade, serenidade, sejamos servidores da humanidade. Que aquilo que nós
estejamos realizando contribua tanto com a humanidade que nós possamos ter essa função de ser servidor da humanidade. E tudo isso está na tua mente. O equilíbrio do yin e yang. Dentro do taoísmo é muito falado sobre isso, né? Mente no fluxo, corpo na natureza, perceber tudo que está ao redor, a tua força vital, a tua alma. Isso tudo forma uma trindade sagrada que grandes mentalidades humanas conseguiram entender, né? Você pode ver pensa num exemplo de algo, alguma situação, algum ser que você admira. E observe se ele tem essas características que estão sendo faladas aqui, dentro de um início de uma jornada. Provavelmente, quando você vê alguém que está vivendo dentro de uma simplicidade, essa pessoa já encontrou uma sofisticação ali. E ela trouxe tudo isso para uma simplicidade. E aí existe essa integração da alma, da mente, do corpo, com isso que você está vendo aqui, o plano material. Elementos, terra, água, ar, fogo, a tua emanação de energia, né? Que é algo super bacana. Muita gente chama de Ki, tem um pessoal que chama de Axé, tem um pessoal que chama de Chi, Prana. Não importa o nome, mas aquilo que você está emanando, trabalhando, circulando, né? Não vai te sabotar. Uma mente desequilibrada, ela sabota uma evolução. Então, quando a gente está falando sobre a nossa mentalidade, a gente está falando sobre também uma espiritualidade. De forma ou de outra, está intrínseco nisso. Na vida espiritual junto à vida terrena, à vida material. E uma matéria sem espírito, o que é? É um vazio. É um materialismo. Então, assim, tudo tem uma vibração. Mas uma matéria, um corpo sem o espírito está morto. Quando uma pessoa desencarna, desacopla. Corta-se uma ligação espiritual ali. O cordão de prata que liga a pessoa ao mundo espiritual, principalmente nas projeções, é rompido. Então fica o espírito desagregado do corpo. O corpo material não tem mais vida espiritual. Vai se decompor. Então, se a gente parar para pensar nisso, se quando a pessoa desencarna, perde a vida, o corpo desintegra, o que está alimentando aquele corpo? É a mente, é o espírito? São as vibrações? Então, nós precisamos entender e, pelo menos, conversar entre pessoas sobre essa ligação mental, energética, espiritual? Ou você prefere ser aquele tipo de pessoa que chega num ponto e fala, não, aqui eu não tenho mais a resposta, deixa para lá. Não. Vamos procurar ter abertura para entender, para viver bem, mas para trabalhar nossa mente, não deixar nossa mente em desequilíbrio. A nossa mente é que vai trazer possibilidades no nosso mundo material, tá? Então a meditação ela é um ponto de encontro com tudo isso. Você pode também silenciar sua mente num momento específico, ter ali a conexão do seu espírito, da sua matéria, com o todo que está em tudo, e num momento de silêncio você tem uma grande inspiração no momento seguinte. Porque você permitiu que desse uma tranquilizada naquilo que estava muito caótico. Eu preciso de uma ideia, preciso fazer tal coisa, preciso pagar tal boleto. As ideias coexistem ao mesmo tempo e você não consegue fazer nada. Para tudo um pouco. Silencia a tua mente. Esquece que você tem tanta coisa ao mesmo tempo borbulhando. É um grande de um momento para você poder organizar e ter pelo menos uma chave para você abrir uma porta, um cadeado ali, tá? Quando a gente está muito ansioso, a nossa mente manda um recado para o nosso corpo, que nós precisamos respirar de uma forma mais acelerada.
Então, ou de uma forma mais curta. Isso faz com que o corpo entre dentro de um modo emergência. As pessoas ficam mais ansiosas, ficam ofegantes, às vezes entram até numa crise de pânico, de ansiedade. O seu corpo está agindo a um comando mental que você colocou ali. E da mesma forma, você pode jogar um comando mental, ativar uma respiração que vai mandar um recado para o seu organismo que está tudo bem. Como a gente está falando sobre mente, né? Existem algumas técnicas que são interessantes. Quando uma pessoa está numa crise forte de ansiedade ou está começando a desenvolver, ela começa a ter essa respiração descontrolada. Se ela começar a realizar uma respiração tranquila, sabe? Como se nada tivesse acontecendo, é como se o organismo dela fosse sabotado naquele momento e ela pode cortar a crise de ansiedade. A respiração. Em casos muito extremos, óbvio que a pessoa já perdeu o controle. Mas se há identificação de um princípio, de um gatilho, pode-se aderir a algumas respirações específicas. É uma respiração super simples. Você pode fazer pelo diafragma, né? Para fora, para dentro. Bem suave. Percebeu que está perdendo o controle da mente? Está muito acelerada? Seu corpo está reagindo? Ativa a respiração para que a tua mente tome um choque ali. Peraí, eu estou mandando um recado para ele ficar estressado, nervoso, com adrenalina, mas o corpo dele está reagindo de forma contrária, acaba cortando aquele efeito. Lógico que existem casos e casos, né? Eu estou dizendo assim, num aspecto inicial. Da mesma forma que aquilo que você coloca para dentro como alimento, né? Existe até aquela parábola, não importa o que entra na boca, mas o que sai. Mas sim, às vezes, o que você está comendo interfere no seu processo intelectual mental. Seu raciocínio pode ficar mais bagunçado. Se você ingerir muitos estimulantes, muitos alimentos processados, você pode ter uma dificuldade, sim, de se concentrar. Então, toma conta daquilo que também está entrando na sua boca, porque aquilo também reflete na sua mente. Aquilo pode potencializar o seu padrão intelectual, e isso melhora o seu campo de atuação. Então, concilia exercício físico junto com a mente, equilíbrio com o espírito. No Kung Fu existe o exercício físico, existe a movimentação de energia, existe o Qigong, que faz com que haja um fortalecimento corporal, mental, e você sente aquela vibração. E aí você pode se conectar também com o aspecto espiritual. Já diversas vezes senti emanações de espíritos que trabalhavam com essas energias, espíritos voltados para o Oriente. E aí você pode colocar isso na sua vida como um exercício diário, como um ritual diário, né? Um exercício interessante para que você comece a aplicar é que você tenha, em um momento do dia, uma palavra-chave que você coloca na tua mente. Essa palavra-chave vai te trazer um processo de muita alegria, você vai querer sorrir. Eu não posso definir qual que é essa palavra-chave para você. Você vai ter que fazer uma reflexão. Que palavra-chave que vai ativar um sorriso sincero, alegre e descontraído na sua vida? Pensa. É uma palavra que vai acionar um estado bacana. E aí, uma vez por dia, você para e fica vibrando nessa palavra para você ativar esse mecanismo. Depois de um tempo, se você passar por uma dificuldade e se você estiver muito tenso, você pode naturalmente fazer a reversão com esse tipo de exercício. E isso vem também não só de tradições terapêuticas, mas de tradições iniciáticas, né? Quando a gente fala sobre Kriya Yoga, existem muitos exercícios que são emanados através de palavras nos chakras, a vibração da palavra. Você vibra aquilo, né? É a energia. É algo muito mais do que só o escrito falado
e pensado, é a vibração, é a conexão com o todo. Quando você faz uma oração, por exemplo, aquele poder que muitas pessoas conseguem ativar na oração, você percebe que ela reverbera no corpo, a pessoa tem reações, às vezes, muitas vezes a pessoa ela faz movimentos com a mão, ou às vezes ela abre os braços, ela respira, ela tem um momento de felicidade, um sorriso, um semblante de sorriso, reação no corpo, mental, energético e espiritual. E tudo isso pode ter também uma outra chavinha, que é a gratidão, né? Às vezes você está no dia a dia, acorda, não fala bom dia nem para quem estava contigo ali, na mesma casa. Já vai direto para os assuntos, não para, não toma uma água, sabe? Cadê a expressão da gratidão por ter iniciado aquele dia, por ter pessoas, às vezes, queridas ao teu redor, por ter tido a oportunidade de passar um café ali, de tomar tua água, teu banho? Não tem essa gratidão? Ou você apenas se esqueceu da gratidão que você tem em relação a isso? Então, o primeiro passo seria interessante, isso vai reverberar também no seu aspecto físico, vai reverberar no seu dia, vai trazer uma integração do mundo material com o mundo espiritual. E aí você pode também ter inspiração, né? Quais são as suas inspirações? Às vezes você vai falar assim, é Jesus, Buda, Yogananda. Eu gosto muito de vibrar na energia dos caboclos, dos pretos velhos de manhã. Então, qual que é a tua referência? Qual que é o teu exemplo inspirador? Vai linkando isso para você ter um progresso. E a tua mente, ela não é diferente quando você está dentro de um processo de sabotagem. Ela vai exatamente obedecer os comandos que você está colocando. A intensidade daquilo que você está programando, daquilo que você está descarregando. E da mesma forma, sua mente vai reagir positivamente se você estiver vibrando positivamente. Mas Farrell, consigo fazer isso diariamente, o tempo todo? Não. Nenhum ser humano vai ter só altos. Existem oscilações, mas são justamente por conta dessas oscilações que é interessante você alimentar um estado vibracional alto. Você tem um padrão elevado. Por quê? Porque no momento da queda, você tem um estoque ali de energia, né? Você tem um estoque de situações. Por exemplo, vou dar um exemplo legal aqui. Muitas pessoas falam sobre imagens, muitas vezes, né? Ou um cristal, um elemento que fica ali num altar. Um ferro, às vezes uma espada sintonizada, cruzada ali, né? Para defesa de um ambiente. Uma planta consagrada com alguns elementos que ancoram energia. Por que você faz isso, se você pode manter o seu estado vibracional alto? Porque você tem altos e baixos. No momento que a sua vibração está alta, você ritualizou, você consagrou certos elementos. Você está alimentando aqueles elementos que também têm um campo. Aqueles elementos estão sendo recarregados, estão programados. A hora que você tiver essa oscilação para baixo, a tua energia não é tão drenada porque você divide o fardo com aquilo que foi consagrado. Você programou algo para dividir o fardo com você. Então, tem muito sentido locais espiritualistas terem esses ancoramentos, assentamentos vibratórios, plantas consagradas, rituais com ervas que vão defumar, que vão purificar, certos alimentos que são ali utilizados para divisão de energia, absorção. Tem certo sentido? Tem certo sentido. Porque no momento da sua baixa, não vai tirar da sua energia vital. Não vai esgotar tanto aquilo que você tem para se locomover, para pensar. Pode ser que você se desgaste. Se não tivesse esses elementos que foram programados, ia se desgastar mais. Então, se uma planta secar, agradeça também.
dividir o fardo com você. Esse exemplo que eu dei é, da mesma forma que você programou aquele elemento para te ajudar na divisão do fardo, você programa a sua mente para ter reações em determinados tipos de situação. Você vira uma chavinha ali e ativa uma frequência. E aí você pode mudar, de repente, um mau humor que você tenha, ou então uma dor que você está sentindo, não só física, tá? Aquela dor sentimental mesmo, por algo que não aconteceu, ou por algo que aconteceu e você fica se lamentando. Você ativa um estado novo porque você programou que em situações de dificuldade você tem ali uma ancoragem. Por exemplo, o arquétipo da âncora, né? Mentalmente falando, se você vibrar no arquétipo da âncora, ele traz uma informação para você de garantia nas dificuldades, né? Lembra que a gente fala de ancoramento energético? Então, tem um sentido. Tem que vir de algum lugar essa referência. A âncora não garante ali que tudo fique estabilizado? Então, se você está vibrando num arquétipo de âncora, você vai ter uma garantia numa dificuldade. Quer dizer que aquilo vai resolver o seu problema, mas você vai ter informações do inconsciente coletivo, do todo, que priorizem que você resolva aquilo. Então é muito legal quando a gente coloca, por exemplo, um padrão novo na nossa mente, que a gente vibra, porque às vezes a pessoa pensa que vai vir de imediato um download com todas as informações. Vai vir um download pequeno no primeiro momento, só que você começa a ter estímulos no seu próprio corpo, na sua própria vida, para que você vá atrás de algo. Você começa a estudar alguma coisa mais direcionada, você começa a não se vitimizar tanto, buscar respostas de por que algo ainda não deu certo do jeito que você estava idealizando. E é essa caminhada que faz dar certo depois. É um tropeço que você teve aqui que faz você abrir outra porta e que traz uma condução legal. Se você não está satisfeito num trabalho e perde o emprego, você pode ficar nervoso no primeiro momento. Se você não perdesse aquele emprego, daqui 2 anos você poderia não estar no estágio que você estaria se você não estivesse lá. Você vai buscar um outro caminho, você vai buscar uma solução. Se você perdeu o seu chão, você perdeu a sua base, você vai ter que se virar, não vai? E aí, às vezes, o se virar é colocar em prática aquilo que você estava atrasando. Então, assim, não significa também que se você tem uma idealização, você precisa pedir a sua conta no emprego, não é isso. Mas significa que se você tem algo na tua mente, você precisa alimentar aquilo de uma forma ou de outra. E às vezes a pessoa vibra tão incisivamente que não está satisfeita ali com o emprego, que queria estar vivendo outra coisa, que perde o emprego. E aquele dinheiro às vezes ia fazer falta, não ia? Então, dá para reprogramar a tua vida de uma outra forma, mas às vezes vem impactante mesmo, vem impactante. Eu me visualizo muito bem, eu sou uma pessoa que quero empreender, quero ter um patrimônio legal, quero expandir, mas você está num cargo concursado. Como é que isso vai acontecer se você ficar a vida inteira nesse cargo? Entendeu? É mais ou menos isso. Algo vai precisar acontecer se você não ficar trabalhando extra ali. E aí precisa vir um balde de água fria às vezes. Então, o que é recomendado? Que você suba um degrau de cada vez, vá preparando isso, para não vir um impacto com a mensagem que você mandou. Tem uma catarse ali. É algo a se pensar, né? Porque muitas vezes a mente deu o comando e aí a vibração vai sintonizar ali e as coisas acontecem. E depois você consegue ter um certo progresso. Então, é muito interessante observar os casos de pessoas, né? Principalmente pessoas que fizeram grandes diferenças na humanidade. Se você for lista aí. Algum deles não teve algum obstáculo? Você vai ver que possivelmente tiveram muitos. Como eles lidaram com esses obstáculos? Aí você faz uma outra lista.
essas pessoas admiráveis que chegaram aqui, fizeram a diferença, que te inspiram, tiveram esse obstáculo. Beleza. Quais são os seus mesmo? Ah, esse. Tá. Tem uma outra lista. Como fulano de tal lidou quando apareceu esse obstáculo dentro da biografia dele? Tal. Ah, apareceu um obstáculo na minha vida. Com base nessa inspiração, como eu vou lidar com esse obstáculo? É muito interessante esse exercício, que é mental também, porque ele conecta também a sua espiritualidade, ele conecta um fluxo interessante. Porque às vezes quando você não tem uma resposta, está com a mente muito turbulenta, você tem bases de quem você admira. E você refletir, você visualizar o que uma pessoa admirável faria, faz não que você imite ela, mas que você tenha pelo menos um respiro para ter uma base daquilo que é legal. E às vezes você tem uma reação intempestiva, né, em relação a algo. Se você fizer o exercício de não ter aquela reação no momento do fervor, do calor do momento, e esperar um dia seguinte para tomar uma opinião, uma decisão, melhora. Ou se você for ter uma reação que, se você observar um terceiro tendo, te gera desconforto, vergonha e insatisfação, a resposta está aí. Você iria ter aquela atitude? Você iria fazer aquilo? Então, tudo é questão de reflexão. Todas as vezes que você se sentir muito nervoso, muito nervosa, e você quiser ter uma reação intempestiva, não estou dizendo ter uma reação necessária. No momento de urgência, é necessário, às vezes, ter uma reação imediata para se defender, para sair de uma situação de perigo. Eu estou dizendo assim algo que te perturbou e que você está alimentando e quer estourar naquele momento. Separa um tempo, faz esse exercício. Coloca pessoas admiráveis, pega a tua tabela, vê o que dá para fazer, chega a uma conclusão, respira, volta para o seu centro e depois toma uma decisão, tá? É diferente do momento que você precisa tomar uma decisão rápida e emergencial. Uma situação paralela. Então, isso daí faz com que trabalhemos as nossas mentalidades de uma forma integral. Tudo num primeiro momento vai parecer que é bastante complicado, né? Quando você, não sei se você que está em casa aí já fez isso, já se matriculou numa academia e fez exercício, musculação, o primeiro dia você vai conseguir levantar pouco peso. Mas se você quiser levantar um pouquinho mais, a conta chega no dia, não no dia seguinte às vezes, viu? No segundo dia, que o músculo começa a doer. Isso é fato. Não vai ser agradável. Depois de um mês, não vai ter mais dor. Vai começar a ter um progresso. E só vai sentir uma dor muscular quando você subir mais um degrau. Deu um upgrade no seu treino, vamos dizer assim, vai dar uma dorzinha. Mas já não é aquela dor que vai te impedir de fazer alguma coisa trivial. Você vai se fortalecendo. Você vai se preocupando em melhorar a sua capacidade. Mas o primeiro dia, se você for ter como base, você não volta mais, né? Então, é nesse sentido que eu falo que a mente também você pode programar dessa forma. Você pode condicionar para ter um resultado dessa forma. E todo mundo tem essa possibilidade a partir do momento que identifica que isso pode ser feito. Quando você tem um contato já indo para um lado mediúnico, você precisa da sua mente como interlocutora, certo? Porque muitas vezes um contato mediúnico, ele não se dá pelo um processo de clarividência, o espírito se plasma como ele é e fala abertamente com você num campo auditivo. Tem vibração no mundo espiritual. Se um espírito se comunica com você, por mais que você tenha a clarividência, está vindo por onda, está vindo por frequência, por comunicação dos seus pontos de energia.
Às vezes você vai fechar o olho, vai meditar, vai aparecer uma imagem ou várias imagens ou mentores no seu campo mental e a mensagem vem através da emanação. E às vezes a emanação reverbera e tem pessoas que vão ter a clareaudiência, né? Que também vai ser uma reverberação de uma informação que foi passada. Tudo isso liga à sua mente, à sua percepção. A forma como você pode reagir mediante uma adversidade, né? Então, criar um novo hábito fica muito num clichê que todo mundo está falando hoje. Não há uma obrigação de criar um novo hábito. Não se obrigue a nada, não faça algo porque alguém está dizendo. Não queira estar na hype do momento porque todo mundo é legal e está fazendo e aparece. Não, isso daí está fora de sintonia. Veja o que tem sentido para você. Eu faço esse filtro sempre. Se faz sentido, beleza. Normalmente, quando eu vejo alguma coisa que está muito assim na hype, eu falo, não, já tem que ver outra coisa para eu poder tirar da minha mente isso, porque já não está legal. É a mesma coisa na Bolsa de Valores, ou então quando você vê muita gente falando sobre um assunto e vendendo um curso. Se já tem muita gente falando e vendendo o curso, significa o quê? Que já está começando a criar uma bolha ali, né? Já não está tão na hype, porque senão ainda não estava tão disseminado. Então tem que colocar sempre isso num ponto. Por exemplo, a ação da Bolsa de Valores. Está todo mundo falando de uma ação específica. Está todo mundo falando, ela virou alvo, talvez já perdeu o timing de comprar ela num bom momento. Então é a mesma coisa com isso que eu estou falando. Estou dando várias referências aqui, ó, para que você possa encaixar na sua realidade. Procura algo que faça sentido para você, que tenha a ver com a sua identificação no momento, com aquilo que faz você ter o seu diferencial como ser humano. Como eu já disse, um dos arquétipos mais complicados é o do fã, porque ele tira a originalidade da pessoa. Já falei isso num vídeo que foi bem específico sobre isso. Então, a sua originalidade é muito importante. Como eu disse, referências são bacanas, todo mundo tem suas referências, seus professores e as pessoas que se inspiram. Isso sempre vai ter. Mas a sua originalidade, através da sua mente, das suas capacidades inatas, é o que vai predominar se você respeitar essa sua questão, né? Essa sua essência dentro dos moldes espirituais, energéticos, vibratórios e de obtenção de progresso. Quem em sua consciência não busca o progresso, né? Por mais que uma pessoa esteja numa dificuldade, às vezes você fala, mas tem pessoas que largam tudo, às vezes vão morar na rua, mas você vê essa pessoa lutando para progredir, para conseguir alguma coisa, sabe? Por mais que o inconsciente dela esteja trabalhando. Ela, no consciente, ela se largou, ela não cuida mais de si, ela está num vício, mas o inconsciente dela ainda fala, sobreviva, vá atrás, peça ajuda, procura um lugar para você deitar ali, pega um papelão para não passar tão frio. Ainda existe isso. Por mais que de forma figurativa pareça que aquela pessoa está largada, ela está ainda lutando. Ela está fazendo o melhor dela naquilo que ela chegou. E não é diferente com você. Todo mundo está fazendo o melhor que pode naquele momento para dar um próximo passo. O que freia é o nosso campo consciente mesmo. O nosso campo consciente traz bastante freios na gente. Por quê? Traz essa questão da limitação e da crença. O inconsciente, quando você começa a perceber, pode fazer diferenças na sua realidade. E desbloquear, trabalhar a mente, fazer tudo isso que eu falei na minha realidade de pessoas que estão ao meu redor, tem trazido grandes diferenças. Então você precisa ver se encaixa na sua. Saber se isso daí faz sentido para você. Se fez sentido para você, maravilha, vai buscar mais informações sobre isso. Eu tenho uma playlist aqui com diversos outros vídeos que chama Farrell Molina. Tem os vídeos de convidados aqui, que eu sempre trago convidados de várias áreas.
Muitas vezes você pode concordar ou não, muitas vezes eu posso concordar ou não com o convidado, mas está sendo exposto um material. Eu venho aqui, entrevisto, faço perguntas, às vezes faço perguntas que eu acredito que você do outro lado aí tenha dúvida. E aí você pode ter suas respostas. Passa no teu filtro, passa no teu crivo. Vai buscar conhecimento em outras possibilidades, vê o que bate, o que traz sentido nessa trajetória. E nós só temos uma opção: continuar procurando o progresso, continuar procurando uma lapidação e ter um sentido maior aí na própria existência. Maravilha? O meu Instagram é @farrelmolina, também segue lá que tem vários vídeos legais. Tem o Instagram @filhos do todo, que às vezes tem cortes de episódios aqui, e é bem interessante para a gente poder fazer um backlink aí de informações. Lembrando, pessoal, que todos os domingos, então, eu vou estar colocando essas lives com exposições de temas que eu sei que vocês têm gostado, porque eu tenho lido os comentários e eu fico muito grato aí pelo carinho nos comentários e também pelo tipo de compartilhamento que eu vejo que está tendo, né? Então isso faz um sentido bem interessante e esse é o objetivo do trabalho, né? Fazer com que a mensagem possa trazer aí uma conexão entre as pessoas. Um grande abraço, muita prosperidade na sua vida e eu te vejo com certeza aqui no nosso próximo episódio. Até lá!